Olá, gente. A gente está com Pós-Inspiração, dando continuidade ao especial sobre uma reflexão dos resultados do IBGE. Pela primeira vez no Brasil saiu o resultado sobre o autismo. E lembrando, né, que só foram considerados os casos já com diagnóstico. Por isso a gente trouxe hoje o neuropsicólogo Tiago Luiz, ele que também atua em outras áreas como, né, atendimento psicológico, TDAH, e incluindo também avaliação para diagnóstico de autismo e acompanhamento também no tratamento. Por isso a gente trouxe ele para a gente estar refletindo aqui esses resultados. Bom dia, boa tarde, ou boa noite para você, né, Tiago? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando que a pessoa vai assistir. Obrigado mais uma vez pelo convite para a gente estar fazendo essas trocas. E vamos levar informação para as pessoas. Sim, que com certeza vai ajudar muitas pessoas, porque tem gente que fala, tá na moda falar de autismo, mas ao mesmo tempo ainda não existe assim tanta informação assim precisa até para as pessoas, né? Que convivem ou que de alguma forma vai se deparar, né, com a situação, e por isso a gente vai trazer esses temas aqui. Aí a gente trouxe aqui também a psicopedagoga Nátima, e a gente falou da parte da escola, né? Inclusão. E com o neuropsicólogo Tiago Luiz, a gente vai falar mais a parte do tratamento, diagnóstico, né? E aí a gente já começa falando que só nos diagnósticos com laudo, né? Que foi considerado, foi 2.4 milhões. Mas segundo os estudos da Organização Mundial de Saúde, né? São 31, em cada 31 pessoas, um é autista, a nível, assim, né? De estudo científico. Sim. No Brasil, daria em torno de 6 milhões, né? Segundo os estudos da Organização Mundial de Saúde. Só que no Brasil, segundo o IBGE, com laudo só, 2,4 milhões, né? 2,4 milhões. Mas aí no consultório, você está aí no dia a dia, e ainda mais, né? Outra questão que a gente vai trazer daqui a pouco, aqui na região. Você considera, então, que, na verdade, pode ter mais casos do que o divulgado pelo IBGE? Muito mais. Até a nível assim que você acompanha em consultório, né? Muito mais, e isso se dá por conta de, primeira, dificuldade que algumas famílias têm de acesso à saúde. Né? Que em geral já é difícil, imagine algo bem específico, né? Exatamente. As políticas públicas relacionadas às questões do autismo ainda é muito precário. A desinformação ainda é muito evidente na nossa sociedade do que de fato é o autismo, né? Então, com certeza, existe muito mais diagnóstico. Enquanto essa dificuldade de acesso aos profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras... Que é uma equipe multidisciplinar, exatamente, né? Neuropediatra, muitas pessoas têm essa dificuldade e provavelmente não têm acesso a esse diagnóstico. Então, com certeza, né? A gente tem muito mais casos. E aí também tem a questão, né, que muitos pais, até pela falta de informação, acaba não identificando no próprio filho que há algo diferente nesse sentido, né? Eles podem até sentir que tem alguma coisa diferente, né? Porque cada criança tem o seu marco, né, de desenvolvimento, ele vai perceber que tem algo diferente. Mas você, assim, como neuropsicólogo que faz parte desse grupo de profissionais multidisciplinar, que chega ao diagnóstico, né? Você faz a avaliação, né? Para poder até, em conjunto com um neurologista e outros profissionais, chegar à conclusão. E os pais dentro de casa, no dia a dia, no convívio com o filho, quais coisas assim que eles podem observar no dia a dia da rotina do filho que pode ajudar a identificar que é necessário buscar um profissional para um diagnóstico? Você fala referente à questão do comportamento da criança. Isso, o comportamento da criança. Ele pode observar e falar, não, realmente preciso, né, buscar um profissional. O primeiro passo é você entender que a sua criança ela não está interagindo. Né? O olhar, fixar o olhar. Né? De que maneira que essa criança tem estabelecido esses vínculos afetivos, primeiro com os pais. Né? E aí eu percebo qual brincadeira que essas crianças têm adotado dentro de casa. Né? Então são os 3 principais comportamentos. Aí entra a questão da fala, né? A questão do pareamento das brincadeiras, do andar, de algumas estereotipias que as crianças já apresentam. Então é importante, a partir do momento que perceber esses comportamentos, buscar uma avaliação ou uma consulta com um neuropediatra, uma psiquiatra infantil ou um psicólogo, para poder estar avaliando, e aí, dependendo dessa avaliação, fazer os encaminhamentos necessários para que essa criança inicie as terapias possíveis, né? Exatamente.
Porque quanto antes, melhor. Sim, com certeza. Que é outra coisa que no Brasil, daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Vou guardar essa pergunta aqui para daqui a pouco. E na pesquisa ainda mostra, né, que há um maior número de autistas na população jovem, né? Assim, entre 5, 14 anos, né? Também entre 25 anos, assim, mais a população jovem que foi identificada com o laudo do autismo, né? Sim. E aí até você, assim, no consultório, né, no dia a dia, na vivência, você acha que as gerações anteriores, elas, na verdade, não receberam diagnóstico de falta de informação, né? Porque as pessoas falam que é novo, que agora que está tendo mais casos, e, inclusive o BGE mostra resultado mais entre jovens, né? Sim. Eu, primeiro que acredito que tenha provavelmente muito mais autistas do que hoje, né? Mediante as nossas vivências. Sim. Primeiro que, assim, é explicado do seguinte fator. Primeiro, o acesso às informações. Que hoje a gente tem muito mais informações. Segundo, a conscientização. As pessoas elas estão muito mais conscientes, né, do que é o autismo por conta dessas informações. Aí tem a questão também do acesso aos profissionais de saúde. Sim. Hoje a gente tem muito mais profissionais capacitados para o diagnóstico e o tratamento dessas crianças. Né? As políticas públicas elas estão muito mais avançadas também nesse sentido. Verdade. Então você ouve muito mais falar sobre o autismo. O autismo não é uma coisa de agora, não. Sim, as pessoas tratam como novo, né? Exato, o autismo não é uma coisa, sempre existiu. Porém, o acesso às informações, a conscientização e as questões das políticas públicas, a gente tem muito mais acesso. E acredito que até antes pode ter tido até muitos diagnósticos errados, né? Pessoas que eram autistas diagnosticadas com outras situações, né? Não só lá atrás, mas hoje também existe muito. Ainda acontece. Muito. É preciso ter muito cuidado. Tem profissionais hoje dando diagnóstico de uma maneira extremamente equivocada. Sim. Até por falta, porque tem que estar preparado, né? Sem nenhum tipo de embasamento para. Sim. Então é ter muito cuidado e tem que ter muita cautela. Porque você está lidando com uma vida. E um diagnóstico errado acaba interferindo na vida inteira. Vai comprometer para toda uma vida. Aí a gente também vê nos resultados, né? Que o diagnóstico no Brasil é em torno de 4 anos diante, média 9 anos, né? E aí isso o IBGE também acaba confirmando quais situações, quais impactos negativos pode ter um diagnóstico, nesse caso seria tardio, né? Sim. Porque quanto antes melhor, como tudo, né? Os tratamentos que a gente precisa em saúde, psicológico, de transtornos, quanto antes melhor. O diagnóstico, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque a criança vai iniciar o processo de terapia, então ela vai ter menos dificuldade cognitiva, ela vai ter uma melhor interação social, ela vai ter uma melhor autonomia dentro do seu contexto de casa. O profissional ele vai direcionar algumas ferramentas para os seus pais trabalhar com a questão da autonomia, a questão da higiene. Então, quanto mais cedo buscar a terapia, melhor será o desenvolvimento para essas crianças. Que um dos principais objetivos é o máximo de autonomia possível. Exatamente. Né? Até para a vida da pessoa com autismo, né? Que cresce, a gente fala criança, mas a gente esquece que eles vão crescer e por isso a necessidade, né? Deles terem a maior autonomia possível. E quanto melhor uma rotina, se tornará um adulto mais seguro para poder, a partir de dado momento, começar a resolver suas próprias demandas. Sim. Aí, inclusive, eu tinha comentado por cima, mas agora a gente aprofundando isso aqui. Na região Nordeste, principalmente na Bahia, né? Apresentou os menores números, aí estão dando em torno de 144,9 mil registros com laudo, né? Aí, em contrapartida, né? Há materiais que falam das dificuldades profissionais, pesquisa, matérias, né? Em jornais, que fala que é uma dificuldade em profissionais, tanto na rede pública e até os planos de saúde, né? Privado, tem essa dificuldade de profissionais na parte do diagnóstico. E aí você acha que isso está interferindo nesses resultados aqui do IBGE para essa região? Sem dúvida. Hoje, a gente fala a nível de Bahia, ainda existe muita dificuldade de algumas famílias, principalmente famílias de baixa renda, ou com nível de formação ainda não
Que não para o grau de instrução, para quem saiba identificar. Né? Com dificuldade de acesso a esses profissionais. Então, quando você tem essa dificuldade, automaticamente você não tem o diagnóstico. Sim, porque aqui, tanto que no IBGE ele só considerou os laudados. Exatamente. Né? E as crianças que não têm laudo? E a criança que mora lá na periferia, em determinado bairro, que não tem acesso ao sistema de saúde pública, que não tem acesso a médico. Aí a gente enquanto trabalha na iniciativa privada, porque muitas vezes algumas pessoas têm essa dificuldade, imagina o público. Pois é, porque assim, no setor público, em geral, né, os especialistas, áreas de especialistas, a gente tem mais dificuldade de acesso, né? Exatamente. Aos profissionais. Imagina, então, né, uma área que eu vejo assim mais limitada, né, aqui pelo menos na região, que é neuropediatria, psicologia, psiquiatria, né, que são profissionais que a gente tem mais dificuldade de acesso. E que aqui dá esse suporte para essas crianças. Dá um suporte justamente para o diagnóstico, Exatamente. Então, por conta dessa dificuldade... Sim, né? Que é uma realidade local que pode estar interferindo nesse resultado. Porque ficou parecendo que a gente está privilegiado, né? Não. É a dificuldade de acesso a esses profissionais que por conta disso, deu esse baixo número de autistas. E aí é até preocupante, porque até para medidas que têm que ser aplicadas, né? Com base no que é divulgado, que o IBGE é uma estatística que vai te dar uma direção para políticas públicas, né? Vamos dizer assim, para você estar aplicando. Então, isso interfere também de forma negativa na inserção das políticas públicas nessas regiões. Né? E a gente sabe o quanto que é defasado, quanto o déficit que tem dessas questões ainda para essas famílias. Sim. Aí, com essa falta de diagnóstico, ainda vem outra questão, né? Tem os tratamentos que são essenciais para pessoas com autismo que deveria ter acesso. E quais seriam esses tratamentos essenciais que a pessoa com autismo teria que ter acesso depois do diagnóstico, do tratamento, né? Primeiro, o psicólogo, né, as terapias comportamentais, o TO, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, o psicomotricista. Sim, que tem casos que precisa, né? Exatamente. Então, são essas... O essencial básico que deveria ter o acesso, né? Para o tratamento. Agora a gente imagina, né, que não tem acesso para o diagnóstico. E aí você vai ter acesso às terapias, né? Para a terapia, que esse resultado, inclusive, vai interferir até o acesso, né? A esses tratamentos. Exatamente. Aí no consultório, né, no dia a dia do seu trabalho, como neuropsicólogo, no atendimento, a idade mais comum que os pais costumam buscar um diagnóstico e percebeu que tem alguma coisa errada, aí você se depara com que base de idade geralmente eles costumam procurar? Hoje, por conta dessa conscientização, né, desse acesso às informações que os pais estão tendo, eles estão vindo muito mais cedo. Hoje eu recebo crianças de 3 anos, de 4 anos, quando os pais já começam a perceber alguns comportamentos, segundo eles, diferentes, né? Para poder entender o que está acontecendo. Mas essa busca, ela se dá muito por conta dessas informações que a gente tem hoje, né? Desse acesso de informações que a gente tem hoje, dessas políticas públicas que estão sendo criadas para o acolhimento dessas crianças. Sim, por isso compartilha essas informações também, né? Que às vezes tem alguém que precisa dessas informações para estar buscando uma solução, um diagnóstico, e a gente tem que continuar compartilhando, né? Porque a gente vê a diferença hoje do que está acontecendo no dia a dia, no consultório, porque o quanto a informação ela é necessária, né? Sim. Não só para isso, mas para outras situações, mas principalmente porque, no caso, o tratamento quanto antes, ele é essencial, né? Sim. Então, a gente, eu acho que eu vou para outra pergunta, que o diagnóstico ele mostrou que entre 0 e 14 anos de idade é o maior número de pessoas, né, que se encontra no diagnóstico, nas estatísticas, né? Sim. É o público mais jovem que foi identificado, como eu falei antes. Teve algumas interferências de formação que as gerações anteriores podem ter sido até diagnosticadas, porque é genético, né, de forma errada. Então, a gente vê essa observação, né, desses números nessa faixa de idade. E se poderia ver pessoas com autismo em gerações anteriores, né? Sem diagnóstico, a gente falou. Existe sim. Existe sim. Com diagnóstico que inclusive é hereditário, né? Que pode explicar até muita coisa, né? Há anos atrás existiam muitos hospitais psiquiátricos, né? Sim. E na qual, por muitas vezes, pessoas eram colocadas nesses hospitais considerado ter transtorno mental. Sim. Então, será que muitas dessas pessoas que estavam ali não era uma condição do autismo e não
tinha o tratamento adequado. Sim. Então, é algo que a gente precisa pensar. Exatamente. Até porque ela é hereditária, né? Exatamente. E aí a gente pode ter uma das condições, ela pode ser de forma hereditária. Sim. Né? Então, é algo que a gente precisa pensar. O quanto que por muitas vezes a gente isolava determinadas pessoas por não saber dessa condição do autismo, né? Sim. Ele é estranho, ele é diferente. Uhum. Então, hoje, a gente tem muito acesso às informações e por isso é uma maior facilidade da gente identificar e diagnosticar. Exatamente. A tempo, né? Por isso a Exatamente. informação é tão importante para os pais, principalmente quem está convivendo no dia a dia, os responsáveis, né? Sim. Que é o primeiro a identificar. Sim. A escola também, muitas vezes ali uma dificuldade de aprendizado pode estar relacionada também, né? Comportamental também pode estar relacionado. Essa parceria, por isso, tão importante, né? E a importância essa parceria. Da equipe multi, né? Uhum. Psicólogo, psicopedagogo, o neuropediatra, né, a psiquiatra infantil, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Sim. Por isso a importância dessa equipe multidisciplinar para o diagnóstico e o tratamento dessas crianças. E aí, uma das questões que os pais mais se preocupam é, como a gente estava falando, essa independência, né? Sim. Mas muitos pais, às vezes, muitas vezes não por maldade, mas por preocupação dos filhos, acaba interferindo no contrário, na não independência, né? Os cuidados. Como no dia a dia, assim, como profissional, você daria uma orientação, assim, básica, né? Para quem está acompanhando, para ajudar a pessoa com autismo a ter mais independência, né? Sim. O primeiro passo é manter essa criança, esse adolescente, no processo de terapia. Uhum. E a partir daí dar mais autonomia para essas crianças. Uhum. Né? Inserir essa criança, esse adolescente, numa atividade física. Sim. Interagir no contexto escolar. É importante que essa família esteja presente dentro do ambiente da escola, Sim. junto com o professor, junto com o psicopedagogo, porque a criança ela vai se sentir mais segura. Sim. Né? E a interação social. Buscar interagir essa criança no meio da sociedade e fazer as adaptações necessárias para que ele se sinta confortável de estar ali naquele ambiente. E aí é o básico aí, né, pra gente poder, só algumas orientações, mas o neuropsicólogo Thiago Luiz está sempre aqui com a gente, né? E você já coloca aí suas dúvidas, não só do autismo, mas você também atende pessoas com TDAH, depressão, né? Outras situações também, criança, adolescente e adulto. E aí a gente vai estar trazendo outros temas aqui também, mas se você está com alguma dúvida, né, que você gostaria, que você achou que faltou aqui, que você queria perguntar, já coloca aí nos comentários, porque o neuropsicólogo Thiago Luiz vai estar de volta breve e você vai estar podendo ter a sua resposta. Já compartilha também com quem precisa, que a gente viu aqui quanto é importante, né, a informação, quantos pais já foram mais cedo buscar ajuda para ter um resultado melhor na vida dessas pessoas lá na frente, né, e o quanto é importante a informação útil, né? Por isso o Pode Inspiração está sempre buscando trazer informações necessárias e importantes. Deixa aí seu comentário, compartilha com quem precisa. Breve a gente está de volta com mais informações importantes. Se você quiser dar uma mensagem final para esses pais, para esses responsáveis e para as pessoas também com autismo. Aceitar de fato a condição do seu filho e buscar os tratamentos necessários. Isso é importante. Que tem esperança para uma vida melhor. A gente vê tantos casos, né, positivos que nos estimulam, né? Sim. E aí seguir o tratamento, buscar uma melhor independência possível. E a gente vai estar sempre aqui trazendo essas informações úteis e necessárias para você. Até a próxima. Inspiração com Suzy Souza, itinerante. Lá era estimulado que os alunos fizessem testes oftalmológicos. Às vezes fazia até, né? E às vezes é um dos mais comuns, que às vezes a criança ou adolescente não está enxergando, né? O quadro, a lousa, não está enxergando a atividade e os pais acham que é preguiça. Isso. E, na verdade, tem esse problema por detrás, que eu acho que é um dos mais comuns também, principalmente hoje, como eu tinha falado anteriormente, sobre o uso de telas, que acaba agravando mais, né? Suzy, como eu falei para você, hoje a escola, ela atua em um vasto campo, né? É multidisciplinar, literalmente, porque nós identificamos questões oftalmológicas, psicossociais, né? Identificamos também a tipicidade, né? O TDAH, identificamos uma série de coisas e parece que a gente está no preparo quanto professor para identificar. Vencida, eu vou falar assim, porque... A vai da escola, né? Porque eu realmente nunca achei que eu ia para outra fase, né? Sim. Quando
estar dentro da escola passando muita dificuldade, assim, minha mente não ficou achando que eu ia conseguir passar nessa fase. Eu não conseguia visualizar um futuro onde eu não estaria passando a dificuldade da escola. Sim. Sabia que eu poderia sair um dia, mas eu pensava que eu ia enfrentar mais dificuldade, eu nem ia conseguir entrar na faculdade, porque era isso que as pessoas, os professores... Acaba passando essa ideia. Acaba passando a ideia Você que... falou, a ONG Geração Laila, ela nasceu no coração da própria Laila, né? Durante o período de tratamento, eu conheci Laila internada quando eu trabalhava no Hospital Manuel Novaes. E ela foi diagnosticada com câncer na coluna, um câncer de partes moles. E teve muita complicação e prognóstico ruim, né? Durante esse processo que Laila vivenciou no hospital, no período de internamento, ela observou, assim, a dificuldade que era de receber o tratamento extradomiciliar dos profissionais da equipe multi, né? Vamos dizer assim. Então ela precisava de fisioterapia. Eu já começasse falando desse ponto. A cidade de Itabuna é eu vejo como uma falta de respeito com as pessoas com deficiência. Nós não temos acessibilidade nos locais, porque eles fazem algumas acessibilidades da maneira deles. Sim. E não procuram as pessoas com deficiência para realmente fazer aquilo ali, a rampa. Sim. Botar lá no padrão que é permitido por lei, fazer uma via para que o deficiente possa... As calçadas da Cinquentenária é uma vergonha. Sim, semana passada a minha cadeira quebrou. Sim. Trepida muito naquilo ali. Outras pessoas também que às vezes não conseguem fazer de se locomover sozinho com a cadeira, ele necessita de uma pessoa e nem todo mundo é treinado a conduzir a cadeira. Aí acaba dando aquelas baques no... Boa tarde, Suzy, muito obrigada pelo convite. A gente, assim, hoje em dia, falar de fitoterápicos, para mim, é um prazer muito grande, porque da gente orientar realmente a população do que, né, de tudo que a natureza tem a nos oferecer, né? Porque às vezes tem pacientes que já tomam tanto medicamento, que já não quer tomar mais, né? Então a gente vai também associando aos fitoterápicos e assim a gente tem um bom prognóstico, né? De acordo com as suas patologias, de acordo com os seus sintomas, né? Tem sintomas que a gente descobre logo e aí a gente vai com os fitoterápicos e a gente consegue muito. Pod Inspiração com Suzy Souza, itinerante.